Muito boa noite a todos os amigos e irmãos na fé. Bem-vindos a mais este culto que nós realizamos pela internet, ainda não de forma presencial, mas estamos entrando na casa de cada um de vocês, levando a palavra do nosso Deus e juntos louvando a Ele. Juntos, hoje nós queremos agradecer pelas nossas mães e nós vamos refletir a respeito da importância para uma mãe ser temente a Deus, ser corajosa também. Chamamos a todos bem-vindos e nós vamos iniciar esse nosso momento de culto cantando o hino Luz do Mundo Viesse à Terra ou Vim para Adorar-te. Invocar a presença do nosso Deus. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és o único Deus eterno, hoje e sempre. Venha estar conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque nos amparastes nesse dia com a Tua graça e poder. Sabemos que sem Ti não estaríamos aqui neste momento de culto. Te agradecemos pelos bens materiais, pelo alimento, pela casa, pelo trabalho, pelo descanso e por tantos outros bens. Mas, acima de tudo, te louvamos pelo conhecimento que temos do Salvador Jesus e pela fé nele que tu, amado Deus, criastes e mantens em nós. Concede a tua bênção
a todos nós com a presença do Teu Espírito Santo, para que nos habilite a meditar na Tua palavra, a crescer na fé e na confiança em Teu nome. Ouve-nos por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e amigos, neste momento nós queremos nos preparar para recebermos de forma digna a palavra de Deus em nossos corações. Para isso, nós vamos confessar os nossos pecados, dizendo: amado Pai Celestial, humildemente me achego a Ti e reconheço que os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações são contrárias à Tua santa vontade. Muitas vezes ofendem a Ti, ofendem o nosso próximo e trazem sobre nós, com muita justiça, o Teu castigo e o Teu abandono nesta vida e por toda a eternidade. Senhor, eu lamento por cada um desses meus pecados. Estou verdadeiramente arrependido e busco em Ti, no Teu grande amor e na obra do Teu Filho Jesus Cristo, o perdão para esses pecados. Senhor, perdoa-me em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, a todos vocês que de forma sincera, verdadeira, confessaram os seus pecados, a todos vocês que estão verdadeiramente arrependidos e que querem viver de acordo com a santa e boa vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, a todos vocês que creem que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio: os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura, ouvirmos a leitura do Salmo para este nosso culto. Nós estamos no 5º domingo de Páscoa. É o Salmo número 146, um salmo de louvor, de adoração ao nosso Deus. Salmo número 146, nós lemos assim: Aleluia, que todo o meu ser Te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda de Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Que a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nós vamos cantar o hino Jesus é meu sol.
queremos ouvir as leituras bíblicas para este nosso culto. Primeira leitura, carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 10. Pedro traz aqui aquele importante texto conhecido que nós somos povo escolhido, raça eleita de Deus, sacerdócio real. 1 Pedro 2, do versículo 2 até o versículo 10. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Essas são as palavras da epístola. Texto do Santo Evangelho que nós queremos ouvir também, indicado para este nosso culto, Evangelho conforme João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14. Jesus, ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida. João 14, 1 a 14 diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos neste momento confessar a nossa fé cristã, que nos une ao redor do mundo inteiro, a nossa fé no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno,
No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Enquanto nos preparamos para a mensagem, nós vamos cantar o hino Príncipe da Paz. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam conosco neste momento de meditação na sua santa palavra. Amém. Queridos amigos e irmãos, amanhã é o Dia das Mães, é o dia de rendermos e prestarmos nossas homenagens às nossas mães, elas que são instrumentos de Deus em nossa vida, são pessoas que receberam de Deus uma tarefa tão especial, uma tarefa tão bonita, de colocar em prática o amor em dedicação aos seus filhos, em dedicação à sua família. As mães, elas são símbolos de amor, elas são tão importantes nesse sentido que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, compara o amor da mãe com o seu próprio amor, quando ele diz, através do profeta Isaías: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês.
O ex-presidente americano Abraham Lincoln, que era um cristão muito fervoroso, ele falou da importância das mães, dizendo o seguinte: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Veja quanto esse importante homem valorizou as mães, valorizou e colocou uma importância tão grande sobre essas mulheres tão especiais. E se nesse momento eu pedisse para cada um de vocês idealizarem a mãe perfeita e trazerem e falarem algumas características de como seria uma mãe cristã dedicada a Deus e a sua família, com certeza nós ouviríamos adjetivos como amorosa, dedicada, educadora, cuidadora, disciplinadora, enfim, tantos e tantos outros adjetivos. E a essa lista, que pode ser tão grande, eu quero acrescentar, eu quero destacar um adjetivo: corajosa. As mães são pessoas corajosas. E para justificar essa escolha desse adjetivo, eu quero falar de uma mãe em específico. Trazer lá do Antigo Testamento o exemplo de uma mãe que tem um nome bastante diferente, mas com certeza todos nós sabemos da sua importância. O nome dessa mãe é Joquebede. E a sua história está registrada no 2º capítulo do livro de Êxodo. Quem era Joquebede? Quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés, uma mulher que vivia num tempo, ou viveu num tempo bastante difícil. Depois que José levou seus irmãos, seu pai para o Egito, passaram-se os anos e o povo de Israel, o povo hebreu, foi crescendo muito lá dentro do Egito. E o faraó estava preocupado com o crescente número do povo hebreu, e ele então baixou um decreto, uma ordem para as parteiras matarem todos os filhos homens nascidos dentro do povo judeu ou do povo hebreu. Elas deveriam, no momento do nascimento, constatando que era um homem, deveriam jogá-los no rio Nilo para que lá eles morressem afogados, e assim a população do povo hebreu não crescesse, e ele pensava que assim poderia evitar uma revolta ou algo parecido. Graças ao bom Deus, a grande maioria das parteiras eram do povo de Israel e eram mulheres tementes a Deus, e elas não fizeram ou não cumpriram a ordem do faraó. Elas deixavam viver os meninos recém-nascidos. Um desses meninos então foi Moisés, filho desta mãe tão dedicada a Joquebede. O nome do pai de Moisés nós não sabemos. A Bíblia não fala do seu nome, fala apenas o nome da mãe. Mas a única informação que nós temos a respeito do pai de Moisés é que ele pertencia à tribo de Levi. Deus, ele é tão bondoso, tão amoroso, que ele tinha um plano para o povo de Israel, mesmo vivendo numa terra estrangeira, em meio a um povo diferente, e Deus tinha um plano para a vida de Moisés, e Moisés seria um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. Joquebede, a mãe de Moisés, foi corajosa. Ela escondeu o seu filho durante 3 meses para que ele não fosse morto. Imaginem, ela colocou em risco a própria vida. Ela poderia ser morta por causa da desobediência, mas ela sabia que mais valia a ordem de Deus e a lei de Deus do que a lei do faraó. E assim ela cumpriu, arriscando a própria vida para defender a frágil vida do seu filho. Depois de 3 meses, diz o texto bíblico, que ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A mãe de Moisés deixou perto do rio também a sua irmãzinha, para cuidar, para ver o que aconteceria. E aí nós conhecemos a história. O que acontece é que a filha do faraó vem para se banhar no rio Nilo, ela encontra o cesto, ela pega o menino e o leva para ser o seu filho. Moisés foi criado, foi educado dentro do palácio do faraó, com tudo o que a riqueza e o dinheiro do faraó poderia oferecer.
Sabemos também que a própria mãe foi a sua mãe de leite quem ajudou a criar Moisés lá dentro do palácio. Que coragem desta mãe, que coragem da Joquebede, e que coragem abençoada por Deus. Moisés, ele cresceu, ele foi educado na casa do faraó. Nós sabemos que ele, por ter sido também criado por sua mãe, ele desde pequeno conheceu as suas origens. E acabou, por conhecer as suas origens, matando um egípcio que estava maltratando um hebreu. Ele teve que fugir e mais tarde, então, pela ação de Deus, ele volta ao Egito para ser o líder desse seu povo, para guiar esse seu povo na peregrinação rumo à terra prometida durante 40 anos no deserto, rumo à terra de Canaã. Moisés não só recebeu uma educação formal, mas também recebeu uma vocação divina. Qual era o segredo? Qual foi o segredo da coragem da mãe de Moisés? Para entendermos esse segredo, nós recorremos ao Novo Testamento. Nós recorremos à carta aos Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, o autor diz assim: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, foi pela fé em Deus. Foi isso, a fé que os motivou, que os deu coragem e forças para arriscarem as suas próprias vidas e assim, contrariando um decreto do faraó, salvarem a vida do seu filho Moisés, daquele que seria um instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Hoje, as mães sabem de quantos perigos os seus filhos correm, o quanto o mundo, com suas ideologias que vão contra a vontade de Deus, querem literalmente afogar os filhos no rio Nilo desta vida. Querem matar os filhos espiritualmente. Quantas mães não têm sofrido esta ameaça da morte espiritual dos seus filhos e, graças ao bom Deus, têm enfrentado com muita coragem, buscando na palavra de Deus forças e motivação para continuarem sendo essas mães tementes e corajosas. Por isso eu digo a vocês, mães cristãs, lembrem da importância que vocês têm na vida dos seus filhos. Vocês que amam tanto os seus filhos, não deixem de falar para eles a respeito do amor de Deus. Não deixem de educar os seus filhos nas palavras deste nosso Deus. Orem com eles, levem os seus filhos à igreja, conduza-os e os eduque com um amor verdadeiro e puro. Sejam corajosas, defendam a vida integral dos seus filhos com atenção especial para a educação cristã. Sejam corajosas, queridas mães. Sejam corajosas como foi a Joquebede, que arriscou a própria vida para salvar a vida do seu filho. Sejam corajosas como Eunice, que educou o seu filho Timóteo nas sábias palavras que o tornaram sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Sejam como a Ana, a mãe de Samuel, constante na sua fé. Sejam como tantas outras mães que a palavra de Deus nos mostra e que a história nos mostra, que foram tementes a Deus, que foram corajosas. E lembrem das palavras, das sábias palavras do rei Salomão: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O ensino e a educação na palavra de Deus é decisivo para a vida dos filhos. É talvez a coisa mais importante que vocês possam ensinar para as suas crianças. Vocês, mães cristãs, são imprescindíveis, indispensáveis na construção de um lar, de uma família feliz e abençoada. E a vocês, queridos filhos, amem, respeitem, valorizem, honrem as suas mães. Promovam o bem-estar na vida delas durante todos os anos das suas vidas. Nunca as abandone. Criem para elas ambientes de aconchego, ambientes de um convívio amoroso dentro da família. Criem aquilo que nós chamamos de lar docilar, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo o nosso Senhor para habitar conosco em nosso lar. Com certeza,
Quando nós tememos a Deus, nós receberemos pela fé em Jesus coragem, determinação para continuarmos lutando por uma família bem estruturada, seja na nossa tarefa de mãe, seja na nossa tarefa de filhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que o grande amor que o nosso Deus teve por cada um de nós, guarde os nossos corações, guarde as nossas bênçãos para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, Livre para Servir. Queremos, neste momento, de forma muito humilde, nos colocar diante do nosso Deus em oração. Vocês aí em suas casas podem juntar suas mãos, fechar seus olhos e nós vamos orar. Nós nos alegramos em Ti, ó Senhor, te trazemos o nosso louvor. Tua piedade se renova a cada manhã. Diariamente colocas uma nova canção em nossos corações. Aonde quer que olhemos, encontramos evidências do Teu amor e da Tua fidelidade. Ficamos imensamente admirados quando observamos Tua maravilhosa obra da criação. Uma das maiores obras, ó Senhor, é a criação da Tua Igreja, construída sobre os apóstolos e profetas, com Jesus Cristo como a principal pedra angular. Reconhecemos o imenso amor que nos mostrastes ao nos chamar para sermos um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nos chamastes das trevas para a Tua maravilhosa luz, para que possamos declarar Tuas maravilhosas obras. Não éramos o Teu povo, mas agora somos o povo de Deus, e por isso Te agradecemos. Contudo, ó Senhor, confessamos que nem sempre vivemos como Teu povo. Muitas vezes valorizamos tanto o fato de sermos um povo escolhido, que desconsideramos as pessoas que não são da nossa fé. Como Teus sacerdotes, nem sempre fomos fiéis em interceder por outros. Sem a justiça de Cristo, certamente não correspondemos à altura em sermos uma nação santa. Perdoa-nos, ó Senhor, por não vivermos como pessoas que foram alvos da Tua misericórdia.
Apesar de nossas falhas, encontramos conforto na promessa do Teu Filho Jesus Cristo, de que Ele preparou mansões celestiais para aqueles que confiam nele como o caminho, a verdade e a vida. Amado Pai Celestial, nós queremos Te louvar porque nesta semana concedestes ao Martinho Olsen e ao Bruno do Prado mais um ano de vida. Te agradecemos por ter preservado as suas vidas, por ter preservado também a fé em seus corações. Guarda-os, Senhor, de todos os perigos, proteja-os de todo o mal e preserva-os na fé salvadora. Também te agradecemos, Senhor, pelas mães, por todas aquelas mães que já se foram, mas que foram teus instrumentos para nos guiar aqui neste mundo, para nos ensinar a tua palavra. Te agradecemos por todas as mães que estão conosco, porque elas continuam sendo um exemplo para nós, exemplos do teu grande amor. Senhor, em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Nós queremos orar ainda a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos amigos e irmãos, dessa forma nós chegamos ao final deste culto, o culto especial em que nós lembramos de agradecer ao nosso Deus pelas nossas mães. E eu já tenho contabilizado, o pessoal aqui da comunidade São Marcos, já talvez alguns saibam de cor, esse é o 24º dia das mães que eu passo longe da minha mãe, sem poder abraçar a minha mãe nesse dia, não porque Deus a levou, mas porque Deus me trouxe para longe dela, e enfim, a nossa vida segue e a gente acaba tomando alguns caminhos diferentes da nossa família. Mas então hoje é o 24º dia das mães que eu não estou perto para abraçar a minha mãe. Mas sempre na igreja nós temos as nossas mães, aquelas mães que estão aí, que recebem o nosso abraço, que nos dão um abraço carinhoso também. Mas dessa vez nós também não temos as nossas mães aqui na igreja, Estamos todos lá em quarentena nos nossos lares, mas nem por isso nós vamos deixar de homenagear as nossas mães. Não é o Trem Bala a versão das mães que nós vamos tocar, nós vamos colocar um videozinho em homenagem às mães, e eu tenho certeza que é a minha homenagem e a homenagem do Éder à nossa mãe, com certeza está nos assistindo lá em Rondônia. Homenagem da Nicole para a mãe dela, da Vanessa para a mãe dela, e do Noah que está dormindo para a Nicole também. Então nós vamos acompanhar um videozinho que eu já vou colocar. Se quando acorda
minha mamãe, para a mamãe do Éder. Um beijo para minha mamãe também. E um beijo para todas as mamães aqui da comunidade São Marco e todas as mamães que estão assistindo a gente. Que Deus abençoe vocês. Com certeza os filhinhos de vocês querem dizer que vocês são as rosas mais lindas do jardim deles. Parabéns a todas, um beijo para todas as mães e até terça-feira no nosso momento devocional. Boa noite.